Olá! Nós vamos falar hoje sobre os elementos da ação, ou como preferem alguns autores, elementos da demanda, elementos que identificam a demanda, que identificam a causa. E para que servem esses elementos? Esses elementos servem para que a gente possa individuar uma ação e colocar essa ação em cotejo com outra ação e assim, né, para que possamos verificar se essas ações são idênticas. Então, esses elementos servem para isso, para que a gente possa verificar se duas ações são idênticas. Isso porque não se afigura possível, em virtude da segurança jurídica, né, obter soluções perante o Poder Judiciário, soluções diferentes para uma mesma lide. Então, se duas ações idênticas são propostas, uma delas deverá ser extinta em virtude de uma outra, né, que já se findou ou que se encontra em trâmite e que possui os mesmos elementos. Bom, segundo o que dispõe o artigo 337, parágrafo 2º do Código de Processo Civil, uma ação ela é idêntica à outra quando possuir as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. Então, partes, causa de pedir e pedido constituem, esses três elementos constituem os elementos da ação. Se esses três elementos forem idênticos, né, comparando uma ação com a outra, elas têm esses mesmos três elementos, essas ações são idênticas. Então, a identificação desses elementos em cada ação, né, serve para que ela possa ser, para que a gente possa individuar essa ação e verificar se ela é idêntica à outra. E isso pode ter repercussões várias, né? Como, por exemplo, o reconhecimento da ocorrência de coisa julgada, litispendência, a verificação da conexão também parte da análise desses elementos da ação. Então, a identificação desses elementos ela é muito importante nesse aspecto que a gente mencionou. Bom, vamos falar então sobre cada um desses elementos. O primeiro deles, partes, né? Então, as partes. Quem são as partes? As partes é quem pede e contra quem se pede. É quem age e quem reage. É quem figura no polo passivo da ação e quem figura no polo ativo da ação. Polo ativo e polo passivo da ação. Então, as partes a gente pode conceituar partes, né? É quem pede e contra quem é pedida aquela providência no âmbito, aquela providência jurisdicional, aquela prestação jurisdicional. Bom, a gente pode falar, né, em parte processual e parte material. Parte processual e parte material. Isso porque nem sempre as pessoas postas em uma relação jurídica material são as mesmas pessoas que figurarão numa relação jurídica processual. As partes processuais são aquelas partes que vão figurar no processo, naquela relação jurídica processual, né? Ela vai fazer parte do contraditório, né? E a parte material já é o sujeito, o titular dessa situação jurídica. E fica muito nítida, né? A hipótese em que não coincidem as partes materiais com as processuais, no caso, por exemplo, da substituição processual ou legitimação extraordinária, que é o caso em que o Ministério Público ajuiza uma ação de investigação de paternidade. O Ministério Público seria uma parte processual, aquela parte que ajuizou a demanda, que está no polo ativo da ação. E a parte material, nesse caso, será o menor, será o titular da situação jurídica que é discutida em juízo. Então, a gente tem que memorizar que o primeiro elemento da ação é quem pede e contra quem se pede. As partes. É o elemento subjetivo que identifica a ação. Bom, o segundo desses elementos podemos indicar como sendo o pedido. O pedido. O que seria o pedido? O pedido ele é bastante importante na atividade processual.
O pedido será aquilo que delimita o mérito, aquilo que coloca um limite com relação à atividade jurisdicional. O juiz, ele tem que decidir de acordo com aquilo que foi pedido, ele não pode extrapolar, ele não pode também julgar a quem e nem julgar de forma diversa do que foi pedido. O pedido é o bem jurídico pleiteado ou o interesse que se pretende ver tutelado por meio da sentença. Então, o pedido é aquela delimitação do mérito de uma determinada causa. É o núcleo da petição inicial, que é a peça de ingresso que inicia o processo, né? O pedido é a providência que se espera do Poder Judiciário. É a providência que se espera do Poder Judiciário. Então, esse pedido, né, que é aquele motivo da discórdia, né, aquilo que deverá ser solucionado pelo juiz ao verificar o que é verdade e o que não é, esse pedido ele pode ser classificado em pedido mediato e pedido imediato. O pedido mediato, ele tem a ver com essa definição tradicional que a gente falou, né? Pedido mediato, ele é esse conceito tradicional de pedido como sendo o objeto da ação, a delimitação do mérito, aquilo que se espera, o bem jurídico pretendido ou o interesse que se pretende ver tutelado. Isso é o nosso pedido mediato. É o pedido que a gente já definiu aqui no início. Então, o pedido propriamente dito, né, nesse conceito tradicional, é o nosso pedido mediato. Mas nós temos também o pedido imediato. E o que seria esse pedido imediato? Esse pedido imediato é a providência ou prestação jurisdicional pleiteada. Por exemplo, eu pretendo uma tutela, uma condenação. Eu pretendo uma mera declaração. Eu pretendo a constituição de uma situação jurídica. Então, isso é o meu pedido mediato. É o meio utilizado pela parte autora, é a técnica processual utilizada. Eu vou me valer de uma ação condenatória, de uma ação meramente declaratória. Eu quero condenar, eu quero que se constitua uma nova situação jurídica ou que se modifique, ou eu quero uma mera declaração. Então, nisso consiste o meu pedido imediato. É aquela providência jurisdicional pleiteada, é a modalidade de providência jurisdicional pleiteada. Então, nós podemos falar que o nosso pedido imediato, ele se refere à técnica eleita, né? Eu quero a condenação, eu quero a declaração. Ele constitui o meio eleito, a técnica escolhida, e o nosso pedido imediato constitui o fim pretendido, constitui o bem jurídico almejado. Então, pedido imediato, meio, pedido imediato, fim, o bem jurídico pretendido. Bom, nós temos que falar agora do terceiro elemento da ação, que é a causa de pedir, ou causa petendi, causa de pedir. O que seria a causa de pedir? Seria a razão, o motivo pelo qual se exercita uma determinada ação. Qual que é a razão? Qual que é o motivo? O porquê eu estou formulando esse pedido? A razão, o motivo, o porquê se formula esse pedido. Por que se pede? Bom, nós temos lá no nosso artigo 319, inciso 3 do Código de Processo Civil o seguinte: a petição inicial indicará o fato e os fundamentos jurídicos do pedido. A petição inicial necessariamente indicará o fato e os fundamentos jurídicos do pedido. Então, esse fato mais esse fundamento jurídico dos pedidos constituem a nossa causa de pedir. Constituem a nossa causa de pedir. Bom, nós já sabemos, né, que todo direito ele nasce do fato. Todo direito nasce do fato.
E quando a ordem jurídica ela atribui efeitos a esse fato, nós passamos a ter aí um fato jurídico. Então, esse fato jurídico, ele nada mais é do que a nossa causa de pedir. A petição inicial, ela deve indicar o fato e os fundamentos jurídicos do pedido. Bom, é importante a gente mencionar que nós temos uma causa próxima e uma causa remota do pedido. Quando nós falamos em causa remota do pedido, nós estamos falando do fato. Quando nós falamos em causa remota do pedido, nós estamos falando do fato em si mesmo, considerado. E a causa próxima do pedido é o fundamento jurídico, é a repercussão jurídica. Então, causa de pedir, nós podemos falar em causa de pedir remota, que é o fato em si mesmo considerado, e causa de pedir próxima, que é a repercussão jurídica, os fundamentos jurídicos do fato. Os fundamentos jurídicos, a repercussão jurídica com relação àquele determinado fato. Então, a petição inicial, ela deve trazer a exposição do quadro fático, né, necessário aí para a obtenção de um determinado efeito jurídico perseguido, mais a demonstração da incidência daquela hipótese normativa ali com relação àquele fato. Então, ela vai trazer a exposição do quadro fático, a petição inicial, e demonstrar aí que incide aquela norma jurídica, que incide aquela hipótese normativa com relação àquele suporte fático. Nisso consiste a nossa causa de pedir. Por exemplo, uma ação de despejo que é motivada pela falta de pagamento, pelo inadimplemento. Essa hipótese, né, o inadimplemento, a falta de pagamento está prevista lá na Lei de Locações, como sendo uma hipótese que enseja a propositura da ação de despejo. Então, nós temos aí no caso da ação de despejo uma causa de pedir remota, que seria o quê? A e B firmaram um contrato de locação. Então, a relação jurídica dessa locação nada mais é do que a nossa causa de pedir remota. E quando eu vou lá na lei e verifico que essa falta de pagamento constitui, né, uma hipótese do despejo, eu estou buscando aí a hipótese normativa que dá suporte aí àquele pedido que eu estou fazendo. Então, quando eu vou lá na ação, na lei de locação, e verifico que a falta de pagamento é uma hipótese prevista na lei que enseja o despejo, isso aí, essa falta de pagamento dos aluguéis, esse inadimplemento, nada mais é do que a minha causa próxima do pedido. Então, causa remota do pedido é o fato em si mesmo. O que ensejou essa ação aqui, o fato, foi o contrato de locação firmado entre A e B. E a causa próxima do pedido é a repercussão jurídica, é o não pagamento, é o inadimplemento que motiva aí, no caso, o despejo. Bom, é importante a gente mencionar que nós adotamos a teoria da substanciação com relação à causa de pedir. Nós temos a teoria da individuação, que não é adotada pela nossa legislação. Essa teoria da individualização é aquela segundo a qual basta que o autor indique na petição inicial a repercussão jurídica. Basta que o autor indique os fundamentos jurídicos. Mas a gente adota a teoria da substanciação, que é aquela segundo a qual o autor tem que indicar os fatos e os fundamentos jurídicos. Ele tem que indicar as duas coisas. Então, teoria da individuação, basta que o autor indique a causa próxima do pedido, fundamentos jurídicos. E teoria da substanciação é aquela segundo a qual o autor tem que indicar a causa de pedir próxima, a causa próxima do pedido, que seria os fundamentos jurídicos, a repercussão jurídica, e também indicar a causa remota, que seria nada mais nada menos do que os fatos propriamente ditos. Então, a nossa legislação processual adota a teoria da substanciação,
Porque lá no artigo 319, inciso 3, nós temos a previsão de que a petição inicial deverá indicar o fato e os fundamentos jurídicos do pedido. Com relação aos elementos da ação, era o que a gente tinha para tratar. Muito obrigada!